Olá pessoal, bora para mais um vídeo. Eu sou Bula Zatequita, bem-vindos ao canal Atequita Dev, o seu canal de tecnologia, o seu canal sobre carreira freelancer. Eu tenho feito uma série de vídeos aqui no canal, passo a passo mesmo, roadmaps de estudos. Já fiz um roadmap para front-end, já fiz um roadmap para back-end e nesse vídeo aqui vou fazer um roadmap para desenvolvedor web. Tudo que você precisa saber, tudo que você precisa estudar para se tornar um desenvolvedor web. Além disso, a gente vai entender o que de fato faz um desenvolvedor web e qual a sua diferença para um desenvolvedor full stack. Bora pro vídeo! Um desenvolvedor web vai ser responsável por desenvolver aplicações que rodam justamente na web. Essas aplicações podem ser sites, plataformas, sistemas. E se a gente pensar que grande parte dos serviços do mundo passam pela experiência web, dá para entender que é um nicho que tem muita demanda. Então tem muita oportunidade, tem muita vaga para esse tipo de desenvolvedor no mercado. Inclusive, recentemente eu fiz um vídeo aqui no canal onde eu falei sobre as melhores áreas para ser freelancer em 2021. Quando a gente olha para o nicho de tecnologia, com certeza, desenvolvedor web é a primeira delas. Tem muita demanda web na internet, você consegue trabalhar como freela para o mundo inteiro, inclusive ganhando em dólar. Para a gente entender, um desenvolvedor web precisa saber basicamente front-end e back-end. Mas existem alguns caminhos para facilitar o desenvolvimento, como a utilização de CMS, que são plataformas prontas que entregam a gestão de conteúdo sem que você precise desenvolver o back-end do zero. Isso facilita muito a vida. Mas a diferença aí entre o desenvolvedor web e o desenvolvedor full stack é que o full stack é um desenvolvedor de ponta a ponta. Então, muito além de ter uma noção de front-end e back-end, o full stack também deve ter uma noção de mobile. Pensando agora no roadmap, vamos começar pela base. Para você ser um programador, independentemente do nicho, front-end, back-end, desenvolvedor web ou full stack, você precisa aprender lógica da programação e algoritmos. Essa é a base para você começar. E outro conhecimento muito importante é como você pode versionar o seu código, porque isso se torna essencial no desenvolvimento. Então estude sobre lógica de programação e também estude sobre versionamento de código Git. Agora que você tem essa base, que é a base geral mesmo, você precisa focar em desenvolvimento web. E o primordial é entender de fato como a web funciona. Então, estudar sobre protocolos HTTP e HTTPS vai ser realmente a base, além de entender sobre apontamentos de DNS, tipos de servidores e qual a sua utilização, qual a sua aplicação aí, dependendo da sua necessidade. Esse vai ser um passo muito importante, pensando especificamente na plataforma web. Afinal, as suas aplicações web precisarão estar nesses servidores para se tornarem de fato acessíveis. Falando justamente em servidores, se você busca qualidade e facilidade na hora de hospedar as suas aplicações aí na internet, você precisa conhecer a Hostinger. A Hostinger tem várias soluções de servidores escaláveis para todo tipo de projeto que com certeza vão atender às suas necessidades. E pensando justamente em soluções, a Hostinger possui um plano exclusivo para o WordPress, que é um CMS poderosíssimo que nós ainda vamos falar nesse vídeo. Além disso, ela conta com suporte 24/7, 365 dias por ano, totalmente imbatível e ainda conta com uma garantia de 30 dias. Isso quer dizer que se você contratar o serviço da Hostinger e não gostar dentro de um prazo de 30 dias, você pode pedir o seu reembolso. Tenho certeza que uma empresa só faz isso se ela consegue garantir de fato a sua qualidade. Quer saber mais sobre a Hostinger e ainda garantir um desconto exclusivo aqui do canal? É só acessar o link na descrição desse vídeo. Quando a gente pensa em um sistema web completo, um site, por exemplo, a gente tem que entender que nós temos basicamente duas camadas muito importantes ali. O front-end, que é a camada de interação com o usuário, a parte visual do nosso sistema. Pensando aqui numa loja virtual, é através do front-end que você vai conseguir ver a lista de produtos e interagir com esses produtos. Por outro lado, o back-end é tudo que está por trás dos panos para garantir a persistência das informações e também as regras de negócio. Então, nesse caso dessa loja virtual, onde você visualiza ali os produtos, quando você interage com o produto e adiciona ele no seu carrinho, o front-end, através do clique no botão, estará enviando uma requisição para o back-end, fazendo uma ponte de comunicação através de uma API
API e com isso o back-end vai persistir aquela informação, guardar aquela informação para que você consiga utilizar depois as informações daquele carrinho. Então é preciso entender que nós temos duas camadas e elas se comunicam através dessa ponte de comunicação chamada API. Eu também tenho um vídeo aqui no canal onde eu explico justamente sobre as APIs. Lá dá para entender claramente a separação dessas camadas e como elas podem se comunicar através dessa ponte de comunicação chamada API. Então, eu recomendo fortemente que você assista esse vídeo depois de terminar esse vídeo aqui. Pensando que um desenvolvedor web precisa saber tanto front-end quanto back-end, digamos que não tem um caminho certo a se seguir. Mas o que eu indico é que você de fato comece pelo front-end, porque tendo esse front-end muito bem estabelecido e pelo menos uma base geral de back-end, você já consegue fazer projetos funcionais utilizando os CMS, como por exemplo WordPress. Então, mentalizando aqui esse fluxo, depois que você estudou lógica da programação, versionamento de código e entendeu como que a web funciona, você vai começar aí o roadmap para front-end, aprendendo a tríade HTML, CSS e JavaScript. Através do HTML e do CSS, você vai conseguir estabelecer a estrutura e o visual da sua aplicação web, e através do JavaScript, você consegue adicionar uma pitada de lógica e interatividade aí na sua aplicação. Tendo essa base bem consolidada, você pode começar a estudar frameworks que vão otimizar aí o seu trabalho. Tanto frameworks quanto bibliotecas são códigos de terceiros que vieram para realmente otimizar o seu trabalho. Então, tudo que você conseguiria fazer sem eles, você também consegue fazer com eles, só que de uma forma um pouco mais otimizada. Mas é importante saber a base para você entender quando utilizar um framework e quando não utilizar e por que utilizar esse framework. E dando aqui alguns exemplos de frameworks para front-end, no CSS nós temos o Bootstrap e para JavaScript nós temos alguns frameworks e bibliotecas como Vue.js, jQuery, React e Angular. Como nós já falamos anteriormente, para você desenvolver uma aplicação web por completo, você também vai precisar do back-end. Mas é importante entender que nós temos ferramentas que vão otimizar o nosso trabalho nesse sentido, para que a gente não precise desenvolver do zero. Então hoje, pensando em desenvolvimento web, os CMS aí são muito populares porque eles ajudam a otimizar esse trabalho. Os CMS são basicamente ferramentas para gestão de conteúdo. Tenho dois exemplos muito famosos aqui, que é o WordPress e o Magento. Através deles você tem recursos pré-configurados através de plugins, onde você consegue fazer não só toda a persistência de dados e ainda conseguir todo o painel de gestão desse conteúdo de forma muito facilitada. Então, pensando justamente na nossa lojinha virtual, que nós demos o exemplo lá no começo, nós poderíamos gerenciar todo esse conteúdo, todos os produtos, através do WordPress ou do Magento, onde eu posso pré-configurar quais são as propriedades e tal, fazer todo esse gerenciamento, além de ter todo o painel administrativo ali e ainda garantir a persistência de dados e ainda também ter a possibilidade de gateways de pagamento, ou seja, eu consigo uma solução completa através dessas ferramentas que são realmente muito poderosas. E não se engane, tá? Dá para fazer muita coisa com essas ferramentas, elas são realmente muito poderosas, mas é preciso saber como e quando usar. Peraí, antes de continuar, preciso trocar uma ideia com você, porque você sabia que mais de 70% das pessoas que assistem os meus vídeos não são inscritos no canal? Se você é uma delas, não custa nada se inscrever, é apenas um clique e você está ajudando o canal a crescer cada vez mais, dando aquele power up no Até Que Dev. Então, gostou do conteúdo? Tá gostando até aqui? Não esqueça de se inscrever e deixar o seu like. Nesse sentido, é preciso sim saber a base de back-end, pelo menos, mesmo que você utilize esses CMS ali. Então, saber sobre algoritmo, estruturas de dados, bases de dados vai ser muito importante para que você saiba extrair não só o máximo dessas ferramentas, mas saiba quando utilizar e como utilizar esses gestores de conteúdo ali. Pensando também na escalabilidade do seu projeto, que é algo fundamental que todo desenvolvedor web deve saber na hora de projetar a sua aplicação. Além desses CMS, nós também temos frameworks específicos para desenvolvimento web que vão, de certa forma, acelerar o seu trabalho. Então, depois de estabelecer, de entender a base do front-end, a base ali do back-end, você pode também estudar frameworks específicos para desenvolvimento web. Vou dar aqui alguns exemplos de frameworks
muito utilizados no mercado. Django em Python, Symfony em PHP, Laravel em PHP, CodeIgniter em PHP. Esses são alguns exemplos de frameworks muito utilizados aí na internet que vão te oferecer alguns recursos muito bacanas que vão otimizar o seu desenvolvimento. Lembrando que, independentemente de qual framework você escolha, o seu front-end vai seguir a tríade HTML, CSS e JavaScript. Só aí deu para entender que, como desenvolvedor web, você pode ter que aprender várias linguagens e isso não é um problema. Agora, quando a gente fala em desenvolver soluções customizadas, onde você vai desenvolver tudo do zero front-end, tudo do zero o seu back-end, você consegue hoje escolher stacks que aproveitam a mesma linguagem, né? Então você consegue utilizar a mesma linguagem tanto para front-end quanto back-end, que é o caso do JavaScript. Utilizando, por exemplo, React e Node para back-end, você consegue utilizar o JavaScript tanto na camada de front-end quanto na camada de back-end. Agora, pensando em mercado, o que o mercado de fato vai esperar de um desenvolvedor web pensando em skills? Ele deve saber o front-end, isso aí é básico, deve saber também o back-end, mas ter o conhecimento em CMS que são utilizados no mercado normalmente é algo desejável para as vagas, né? Então podemos dizer que a maioria das vagas que você vai encontrar no mercado exigem um conhecimento desejável em algum CMS. Eu citei aqui o WordPress e o Magento, mas existem outros CMS. E a dica que eu dou para você nesse sentido é que dê uma pesquisada nas vagas para entender o que está sendo pedido, quais são as melhores oportunidades para que você direcione os seus estudos. Agora, resumindo tudo que a gente falou nesse vídeo em uma timeline, você começaria estudando lógica da programação, depois entendendo sobre versionamento de código, depois entendendo como que a web funciona de fato, depois começando o seu roadmap para front-end, sabendo a base HTML, CSS e JavaScript. Eu recomendaria você estudar aí sobre os principais frameworks e bibliotecas utilizadas aí para front-end. Depois você vai começar os seus estudos em back-end, estabelecendo uma boa base ali de estrutura de dados, base de dados e algoritmos, que é muito importante. Depois, com essa base sólida, você já pode estudar algum CMS que seja muito utilizado no mercado, frameworks específicos para desenvolvimento web. Parece muita coisa e realmente é, porque na verdade você está unindo o conhecimento de duas áreas, front-end e back-end, e realmente esse roadmap acaba se tornando um pouco robusto. Mas a dica que eu dou é um passinho de cada vez e entenda que a partir do momento, por exemplo, que você começou os seus estudos e está bem ali no front-end, você já consegue prestar serviços como front-end ali e exercitar os seus conhecimentos no mercado de fato, enquanto você segue o seu fluxo de estudos para o roadmap completo de um desenvolvedor web. Bom, eu espero que esse conteúdo tenha sido útil para você. Se você chegou até aqui nesse vídeo, não deixe de comentar por que você está interessado por desenvolvimento web, ou se você já está nesse roadmap, nessa trajetória bem robusta para se tornar um desenvolvedor web, comenta aqui quais as suas principais dificuldades, vamos trocar ideias sobre isso. Se gostou do canal, não esqueça de se inscrever e assinar o sininho se você ainda não é inscrito. E se você é fã de carteirinha do Ataquita Dev e quer se tornar um membro ativo do canal, fazer com que a gente cresça cada vez mais, você pode se tornar um membro do Ataquita Dev. É só acessar o botão abaixo desse vídeo, seja membro. Eu espero você em um próximo vídeo e até mais!